Oi, gente, voltei e decidi falar um pouco mais, né, sobre essa questão do saneamento, por se tratar de um tema bem complexo e acabei, assim, naquele primeiro vídeo, gravando muito na emoção e não apresentei outros dados e outras opiniões, né. A gente também tem que entender que algumas questões, que a gente pode ser contra a privatização, mas também fazer análise de que o sistema atual não atende à demanda do Brasil e não atende à demanda essencial de funcionamento, não atendeu até hoje. Esse modelo, ele é um modelo que veio desde o período da ditadura militar, né, desse processo, né, da nacionalização das ações do governo referente ao país. Então, foi na Constituição Federal de 88 que se apresentou esse modelo e essa discussão de diferenciação da gestão dos recursos hídricos e da titularidade, né? Eu vou até pegar aqui a cola. Nessa descrição da Constituição, diferenciava, né, e dizia que essa responsabilidade passaria a ser dos municípios. E essa leitura ela foi contestada por 25 anos, até que em 2013, no Supremo Tribunal Federal, ele confirmou que a responsabilidade mesmo eram dos municípios, né? Que as estatais passariam a atuar por concessões dos municípios, né? E que teriam autonomia, que os municípios teriam autonomia para definir metas de serviço e quem seria o próximo fornecedor e como isso seria, né, encaminhado em cada município, porque cada um tem uma realidade. Caminhando por isso, a gente vê que tem muita razão e de vários exemplos mundo afora de remunicipalização do sistema de saneamento, né? Alguns serviços foram privatizados, né, na década de 90 e eles não funcionaram muito bem. E isso serviu, assim, para mostrar pra gente que as tarifas subiram demais e os serviços foram super precários, pioraram e muito. Muitas cidades no mundo estão passando por esse processo de remunicipalização do sistema de saneamento básico. Entre elas está Berlim, Paris, porque eles tiveram essa compreensão, né? Passaram por vários anos, né, do sistema privado e viram que realmente não atendia as necessidades dessas grandes cidades. Chegando nessas mudanças do sistema, né, a gente precisa entender que ele precisa ser melhor regulado e ele precisa estabelecer metas. A gente precisa ter prioridade de atuação e obrigatoriedade do cumprimento dessas metas que a gente quer que sejam alcançadas para cada região, para cada município. O que não é muito garantido aí, né, pela essa questão dessas concessionárias privadas. A remunicipalização do saneamento tem dado um novo aspecto assim, para os serviços públicos, porque a gente acaba incrementando uma construção de transparência ainda maior, né, na questão dos recursos e também na participação social, na construção das metas, de como a gente quer estabelecer e de como vão ser as prioridades de ações dessas empresas de saneamento. Então a gente consegue ter uma análise de como isso vai chegar até, né, os projetos. Para a gente ter uma ideia, né, na prática, assim, essa herança centralizada do período militar, ela fez com que boa parte dos municípios não conseguisse ter essa titularidade efetiva de desenvolver mesmo essa questão da responsabilidade do saneamento. E daí, para piorar, nos anos 90 veio essa onda neoliberal, nos países aqui da América Latina com mais força, e alguns estados começaram a se desfazer das ações, né, das companhias de saneamento. Um exemplo é a Sanepar, aqui no Paraná, a Sabesp em São Paulo e a Copasa, lá em Minas Gerais. De novo, eu tô trazendo o exemplo dessas três, porque são os mais gritantes, né, e que atendem muita gente. Que tem hoje quase metade, essas empresas têm hoje quase metade ou mais da metade do seu capital pertencente a acionistas privados. Então, isso é o resultado de um grande Frankenstein, né? Uma geringonça toda em torno disso, que desde a privatização parcial, por exemplo, da Copasa em 2003, a distribuição dos lucros chega de 1,7 bilhão, né, para os acionistas, e da Sabesp
chega a 2 bilhões de lucro para os seus acionistas. É um pouco mais, né, de 2 bilhões. Então, tipo, como é possível a gente contabilizar e distribuir lucro de uma coisa tão essencial, né? Se ainda existe uma carência gigantesca de saneamento em todo o país. Então, como a gente vai compartilhar isso como um lucro, sendo que muita gente ainda não é atendida por isso? O objetivo de uma empresa pública é a universalização de acesso, a acessibilidade das tarifas, investimento de longo prazo. Isso tem que ser o objetivo principal, né, das empresas públicas de saneamento, que se choca com os interesses das empresas privadas, que é a maximização dos lucros. Então, essa ideia de que o livre mercado é mais eficiente, que vai resolver tudo, ela costuma pautar muito o senso comum, mas na prática, que a gente vê, não é bem assim que acontece. Por exemplo, cerca de 82% da região norte não tem acesso a saneamento básico. Isso é uma deficiência, isso é a gente entender que o nosso sistema atual não atende a todo o Brasil, mas a gente também tem que ficar muito alerta, porque não atende, ok, mas a privatização desse recurso, desse sistema, não é algo que vai, inclusive, resolver essa demanda, porque ninguém quer levar saneamento básico, porque não visa lucro você levar saneamento básico para uma aldeia indígena, para uma comunidade quilombola, ou ainda mais para o interiorzão do nosso país, né? Então, as empresas vão pensar muito nisso. Então, nós vamos acabar prejudicando ainda mais as populações que já não têm acesso. Já circulava, né, em Brasília, em 2019, o projeto do Tasso Gereissati, que era da privatização da água mesmo. Um outro projeto dele, que não é este que ele relatou, que é do presidente Bolsonaro, que é o projeto 3.261. Estou olhando aqui a minha colinha. E ele acabou incorporando esse projeto ao 4162, também de 2019, do presidente, porque, né, ele viu ali que atendia às expectativas dele. Essa medida, esse novo marco legal de saneamento, ele coloca a água, ele torna a água como um commodity, é um bem essencial que não pode ser controlado por empresa privada, visto que não é para gerar lucro e sim para atender e melhorar a vida da população. Então, a estimativa de lucro que o Paulo Guedes colocou para esse processo é de 700 bilhões, né, de investimento do capital privado no Brasil. O tratamento de esgoto e o fornecimento de água limpa jamais vai chegar a todos se eles forem concebidos para dar lucro, né? Que não é para dar lucro, é para gerar vida humana, dignidade da vida humana, né? De acesso a esse recurso tão essencial. O Brasil, ele tem duas das maiores reservas de água potável do mundo, que é o aquífero Guarani e de Altar do Chão. Então, a água é e sempre vai ser uma riqueza estratégica de todo o mundo, né? Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. Além do marco, existe também uma outra proposta de criação que está lá no Senado, que é o mercado de águas, que é o PL 495 de 2017. Ele privatiza a transposição do Rio São Francisco e de algumas outras bacias hidrográficas. Então, com essa possível privatização também da Eletrobras, liga muito a privatização da água e a geração de energia. Então, nós vamos tomar água como se tivesse, e ela vai ser cotada como se a gente estivesse tomando energia elétrica. É bem complicado, né? Então, eu acho que tudo isso parte de uma lógica e de uma estratégia do capital que torna a água uma mercadoria e propriedade privada,
que vai ser detida por alguns. Então, a gente precisa pensar muito no que nós queremos de modelo, né, para o nosso país, mas também do que nós não queremos. Nós queremos que a água seja direito de todos. A crise sanitária, ela serviu para nos mostrar algumas coisas, e dentre elas é o papel do Estado e de como ele é importante para garantir serviços essenciais para toda a população. Era isso.